todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante na escrita: verossimilhança. É uma palavra muito grande. Você já ouviu falar dela? A primeira vez que eu escutei a palavra verossimilhança, eu tava na faculdade de audiovisual fazendo aulas de narrativa antes mesmo de ter aulas de roteiro. E é um conceito muito básico e muito interessante que faz uma diferença danada na nossa vida. Mas beleza, Larissa, o que diabos que quer dizer verossimilhança? Graças a Deus, eu tenho anotações. Vero significa verdadeiro. Símil, semelhante. Portanto, verossimilhança significa semelhante à vida, à realidade. É a impressão de realidade que a ficção consegue deixar no leitor. Isso quer dizer que um texto verossímil é aquele que você vai ler e vai pensar: caraca, isso faz sentido. Ele tem nexo, ele tem coerência, ele tem uma ligação entre fatos que faz com que ele pareça verdadeiro o suficiente para que seja próximo da realidade, ou pelo menos para que você acredite que aquilo tá acontecendo. O conceito de verossimilhança, ele parece não se ligar a certos gêneros literários porque você tem que tirar certas licenças poéticas ou ter um certo nível de suspensão de descrença para conseguir acreditar que certas histórias aconteçam. A própria lógica da gente acreditar ou comprar clichês, por exemplo, requer que a gente tenha essa suspensão de descrença. Fica a dica, inclusive, que se vocês quiserem que eu explique o que esses termos querem dizer, deixem nos comentários pra eu saber. Mas a verossimilhança se aplica, na verdade, a todos os gêneros literários. E o motivo pelo qual ela se aplica tanto é porque a verossimilhança, ela pode ser torcida de acordo com as regras de cada universo. Vamos explicar isso de uma maneira melhor. Por exemplo, se eu tô escrevendo um romance contemporâneo que se passa no mundo real, no Brasil de 2020. Se ele se passa no Brasil de 2020 entre os meses de março a junho, não sei como é que isso vai ser no futuro, mas né, oremos de março a junho, a verossimilhança vai querer dizer que você muito provavelmente vai ter personagens que estejam vivendo dentro de um período de quarentena, onde a Covid existe, onde você não pode sair de casa sem máscara, tem que usar álcool em gel toda hora pra ir se prevenir, não pode ter grandes aglomerações. Enfim, a verossimilhança dentro desse universo vai ditar que você precisa seguir de acordo com as regras de alguma realidade. Se eu estivesse contando essa mesma história do Brasil de, sei lá, 2015, seria uma lógica diferente, porque a quarentena não existia naquele momento, a Covid não existia naquele momento, você tinha outros problemas. Agora, se eu tô contando uma história que acontece num universo alternativo, onde a Covid nunca existiu, essas regras já não se aplicam e você tem um senso de verossimilhança que independe dessa relação ao mundo real. Agora, se eu tô contando, por exemplo, uma história de fantasia que se passa na Terra-média, no universo criado pelo Tolkien. A verossimilhança do Tolkien, ela vai dizer respeito às regras que ele criou para aquele universo. Ou seja, se naquele universo a gente tem dragões, ter dragões é verossímil. Se naquele universo a gente tem magia, um certo nível de magia vai ser verossímil. Quaisquer que sejam as regras daquele universo vão se aplicar para aquele universo, e desde que você obedeça a essas regras, o seu texto vai ser verossímil. Qual que é o momento em que as pessoas se perdem na verossimilhança? Quando você esquece que para ser um texto verossímil, para ser uma história verossímil, você precisa sim obedecer a certas leis. Todos os universos, mesmo os universos fantásticos, eles precisam de regras. Você não tem um mundo que é isento delas, onde literalmente tudo pode acontecer. E até se você tiver um mundo onde tudo possa acontecer, isso é estabelecido pela narrativa. Então, de repente, você tem uma magia, né, uma forma de magia dentro do seu universo, só que para essa magia acontecer, toda vez que alguém pratica magia, esse personagem perde um dente. Se você tem uma cena em que um personagem pratica magia e não perde um dente, isso é inverossímil. Ou seja, no fim do dia, verossimilhança nada mais é do que você obedecer às regras que você mesmo criou para estabelecer o seu universo. Se você está criando uma história contemporânea, você tem que seguir as regras do mundo contemporâneo, do mundo onde você está. Se você está criando uma história que se passa no século XIII, você tem que seguir as regras daquele século XIII. Você não vai meter uma televisão LED de 42 polegadas numa história que se passa em, sei lá, 1240. Você seguir essas regras é o que torna o teu texto próximo da realidade, mesmo que essa realidade seja 100% fictícia, 100% fantástica, ou uma realidade que não é próxima do seu leitor. Quando a gente distorce ou esquece as regras da verossimilhança, a gente acaba vendendo pro nosso leitor, na verdade, que a nossa história não é acreditável, não é crível. E não sendo crível, não vai ser uma história com a qual ele provavelmente vai se conectar. Então presta atenção, estabelece bem quais são as regras do seu universo. Se você está lidando com um universo contemporâneo, é óbvio que isso vai ser muito mais prático, mas você prestar atenção na época, você pesquisar contextos de época, mesmo que seja uma época recente, é importante também.
E se você tá criando um universo fantástico, você ter um controle, um planejamento maior desse mundo pra entender quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que existe, o que não existe, vai fazer com que não pareça que você tirou informação ali no Adu só pra poder, enfim, justificar alguma coisa dentro da sua narrativa. Verossimilhança é a arte de fazer o leitor acreditar no que você quer que ele acredite, mas pra isso, o leitor também precisa ser guiado. Tá certo? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos onde eu explico um pouquinho dessas nomenclaturas de coisas básicas, que eu considero básicas, pra escrita de ficção, deixem aí nos comentários se tem algum termo específico que vocês gostariam que eu explicasse, que eu pesquisasse mais sobre e fizesse vídeos. Não deixem de conferir outros vídeos de escrita que estão aqui no canal, nas playlists de dicas e da maratona de escrita. E é claro, o meu curso de escrita, o Laboratório de Escrita, meu Deus do céu, quantas vezes eu falei a palavra escrita nesses últimos 2 minutos, já está à venda, os links e todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê quando a gente se vê. Beijos e tchau!